Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Obrigado pelo convite ao deputado subtenente Gonzaga, deputado Hélio Costa, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Meus amigos que compõem a mesa, é um prazer poder refletir com vocês sobre um tema que é muito importante para nós no Brasil, e a contribuição da Espanha, da Itália, certamente vai ser muito rica para o nosso debate, para a nossa conversa sobre como viabilizar o ciclo completo de polícia no Brasil. Não sei há quanto tempo vocês estão no país. O Fabrício me falou que está há 6 anos. O José Luiz é 1 ano. Mas em 1 ano você já percebeu bem o tamanho do problema, né, José Luiz? Ótimo. Eu acho que ambos já perceberam que o problema do sistema policial brasileiro não é um número de polícias, né? O Brasil tem 54 polícias estaduais, cada estado tem 2 polícias. Temos 2 polícias no âmbito federal, somando 56 polícias. Temos quase 1.000 guardas municipais no país hoje. É um fenômeno que cresceu muito no Brasil, as guardas municipais, que já podemos chamá-las de polícia, segundo mudanças recentes, Fabrício. Muitas cidades estão chamando elas de polícias municipais. Então, temos aí mais de quase 1.000, doutor Fábio. E temos em alguns estados o que se chama de polícia técnico-científica, que eu não sei se é muito, eu acho que não é o caso da Espanha e da Itália. Né? Nós sabemos como é o problema. Em alguns estados brasileiros, a perícia criminal e a medicina legal se separaram da polícia de investigação, Zé Luiz. Exatamente isso. Criaram uma polícia própria. Aliás, esqueci, tem agora as polícias penais. Eu esqueci. Meu Deus do céu. Eu perdi a conta de quantas polícias vai ter o país, deputado. E tem a polícia legislativa, essa pelo menos é uma. As polícias penais, vamos lá, vão ser 27 estados, 27 polícias penais. O Brasil terá quase 100 polícias. Ou já tem quase 100 polícias. Bom, não é, a princípio isso não é um problema, né? Os Estados Unidos têm mais de 15.000, se fosse assim isso não seria um problema. O nosso problema, como já foi bem dito aqui, é a polícia no âmbito estadual que separa o ostensivo e o investigativo, né? Eu acho que isso, como disse o Fábio, é aí que está o cerne da questão. E o interessante, estou fazendo um trabalho agora, deputado Hélio Costa, um estudo mais detalhado de por que surgiu isso no Brasil, como é que nós chegamos a essa jabuticaba policial, né, sem quase precedentes no mundo. É muito da nossa história, Zé Luiz, e como isso não foi planejado. Não foi planejado, foi um processo muito em função do crescimento autônomo da Polícia Militar, que ela é uma herança portuguesa. A matriz Polícia Militar no Brasil é de Portugal, que, por sua vez, se inspirou no modelo francês do século XVIII, da gendarmerie, etc. A Polícia Civil no Brasil ela só vai surgir mais no final do século XIX, né, porque até o final do século XIX, quem investigava no Brasil eram juízes. Né, e a partir do final do século XIX, criou-se a figura do delegado. No século XX, o delegado passa a ter carreira jurídica, bacharelado em direito. A história foi mais ou menos caminhando por aí. Inclusive, nos meus estudos, deputado, até a final da década de 70, 60, meados da ditadura militar, o Brasil caminhava para ter 2 polícias de ciclo completo similares da Europa. As polícias militares, Fabrício, no interior dos estados, fazendo tudo. Inclusive, era comum no interior do Brasil, sargentos fazerem um inquérito policial até a final da década de 1960, Fábio. Isso era comum. E nas grandes cidades, as polícias civis tinham o que se chamava de guarda civil, deputado. Não sei se o senhor vai lembrar disso. Existia um segmento fardado da polícia civil, Fabrício. O Brasil estava caminhando bem, olha para você ver, estávamos indo muito bem, até que no final da década de 1960, a ditadura militar resolveu, por uma mudança legal, dizer, a polícia militar cuida só do ostensivo, a polícia civil cuida só do investigativo. Por que a ditadura fez isso? Para enfraquecer as polícias militares, para tirar o poderio bélico das polícias militares, que no Brasil, José Luiz, até o final da década de 1960, elas eram exércitos estaduais.
Era o exército. Elas participaram de revoluções, revoltas. Os governadores do Brasil tinham muito poder policial nas mãos. A ditadura, então, fez isso. Agora, a polícia militar não é mais exército, a polícia militar agora é só polícia ostensiva. Ela tem que sair dos quartéis, vai para a rua, acaba as guardas civis, que existiam, que a população brasileira adorava as guardas civis. Comunitária, Fabrício, era comunitária. Cosme e Damião, a gente chamava a dupla de policiais. Elas foram acabadas sumariamente. A Guarda Civil foi incorporada, muitos deles, à própria Polícia Militar, e a Polícia Civil, deputado, ficou só com a investigação. Então, é um modelo que se consolidou tem 50 anos, por uma decisão política de conveniência de um certo momento histórico do Brasil. Então, agora, nós criamos um problema que a gente não sabe mais como sair dele. Não sabemos mais como sair dele, porque os interesses corporativos de cada uma das polícias, e aqui eu estou falando das polícias estaduais, a militar e a civil, depois eu falo das outras. Os interesses corporativos estão muito bem consolidados. A questão agora é, ninguém quer perder poder, Fabrício. Ninguém quer perder orçamento. Ninguém quer perder status político. Então, os governadores ficam sob a influência do comando da Polícia Militar, chefia da Polícia Civil. Poderes fortíssimos, né, de pressão muito grande. Os governadores ficam completamente divididos e o governo federal não pode interferir, porque não tem competência legal para mudar essa realidade. Bom, o ciclo completo é uma saída, concordo, conforme o deputado subtenente Gonzaga já disse, isso é uma mudança da Constituição. Nós temos que mudar o artigo 144. Né? A democracia brasileira, sob esse ponto de vista, ela manteve uma herança da ditadura militar. Muitos políticos não gostam de ouvir isso, Zé Luiz, mas a Constituição de 88, do ponto de vista da segurança pública, ela reproduziu o modelo da ditadura militar, por incrível que pareça. O Brasil não conseguiu, durante a Constituinte, criar um novo modelo mais democrático, diferente. Não, manteve. Ela manteve uma herança perversa e agora nós estamos aí com esse imbróglio na mão. Como é que nós vamos resolver isso? Eu vejo a possibilidade do ciclo completo. Eu escrevi um artigo sobre isso, acho que o Fábio está até com ele em mãos ali. Eu publiquei esse artigo um tempo atrás, Fábio. Eu já vim algumas vezes aqui na Câmara dos Deputados discutir esse assunto com os meus amigos, e é bom que esse tempo não morreu, né? Ele continua vivo. Isso é bom sinal. É bom sinal que as mudanças aqui no Brasil são muito lentas. Muito lentas. Eu vejo como as duas principais alternativas, Fábio, algo que você já chamou atenção. O deputado Gonzaga vai defender um terceiro modelo, que é do flagrante, mas eu tenho enfatizado duas alternativas. É unificar as polícias estaduais. Então, ao invés de 54, nós vamos ter 27 polícias estaduais, uma única por estado. Se ela vai ser militar ou civil, não sei. Ela pode ser militar, pode ser civil, talvez você possa dar autonomia aos estados, definirem, Fabrício, que tipo de polícia que eles querem. Bom, mas aí, o ostensivo e o investigativo, né, uma única polícia. Esse modelo, eu particularmente sempre fui defensor dele, porque ele economiza dinheiro. Num país que está falido, com governos estaduais sem dinheiro, se você unifica, você vai economizar recursos humanos, patrimoniais, porque você não vai ter mais duplicação de prédios, de carros nas mesmas cidades. Você vai poder maximizar os recursos humanos e materiais que estão distribuídos pela cidade do interior, Fábio, de uma maneira irracional, Fábio, completamente irracional. A unificação, então, do ponto de vista econômico, fiscal, seria perfeito. Porém, eu diria quase que impossível, né, Zé Luiz, é o que você chamou atenção, pela cultura distinta. E as duas polícias do Brasil, vocês já perceberam, elas se dizem co-irmãs. Elas usam essa muita expressão, eu acho muito engraçado quando um policial chama outro de co-irmão. Mas isso é puro cerimonialismo, porque elas se odeiam. Elas se odeiam. Irmãos se odeiam, é verdade. Muito. Elas se odeiam, elas não se gostam, elas competem entre si, uma, né, não coopera com a outra. Então, são culturas organizacionais distintas, militar, civil,